tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde. Hoje com a presença da doutora Paula Trevissol. Ela é pediatra e a gente vai conversar sobre os cuidados com bebês e crianças. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Paula, a gente tem bastante para conversar hoje, né? Principalmente nessa época agora do outono. Os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pequenos em casa. Exatamente. Bruna, a gente em pediatria enfrenta nessa época uma entrada de uma sazonalidade dos vírus respiratórios, né? Então, uma coisa que gera muita dúvida nos pais é sempre essa questão das mudanças de temperatura, pegar vento, né? Ou até uso de ar-condicionado. E a gente sabe que, apesar dessas situações até poderem gerar um pouco de secreção de via aérea, o que realmente vai causar um problema para as crianças é o contato com esses vírus, né? E o contato com esses vírus acontece de pessoa para pessoa. Então, crianças que frequentam creches, escolinhas, né? A gente sabe que tem uma frequência maior de infecções. As visitas em casa, muitas vezes a pessoa está com sintomas gripais e deve se conscientizar que nessas situações não deveria estar visitando uma criança. Principalmente crianças abaixo de 4 anos, a gente está falando de crianças que ainda estão em desenvolvimento do sistema imune, né? Das defesas do corpo. Então, para bebês pequenos, abaixo de 6 meses, isso se intensifica, né? Então, aí esses cuidados devem ser bem mais rigorosos. Porque, Paula, na verdade, não é somente uma gripe para um bebê, por exemplo, menor de 6 meses, né? Esse vírus, ele pode causar algo mais grave nesse bebê que ainda está em formação. Com certeza. A gente tem abaixo de 2 anos um quadro que a gente chama de bronquiolite, né? A bronquiolite é um quadro viral que cursa com um desconforto respiratório. A criança começa com sintomas de resfriado, porém ela evolui para um quadro de tosse persistente, muito cansaço. Eu trabalho em UTI pediátrica, então a gente sabe que do outono para o inverno a gente vai ter provavelmente casos de bronquiolites, onde esse bebê usa toda a musculatura do corpo para ajudar a respirar e muitas vezes ele acaba cansando. Então é um quadro potencialmente grave, né? E que a gente consegue prevenir com evitar contactantes gripados, lavagem de mãos, uso de máscara, né? Então é um quadro que potencialmente pode ficar muito grave, além das pneumonias também, que a gente tem tido bastante. Eu digo que o pós-Covid para as crianças, a gente viu uma mudança do padrão das infecções nas crianças, né? A gente está vendo pneumonias muito graves, bronquiolites muito graves, então todo cuidado é pouco. E tu estava falando também sobre aquelas crianças pequenas que frequentam escolinhas, né? E normalmente uma pega e outras várias também pegam, né? E esse cuidado de conscientização que a mãe deve ter de levar o seu bebê para ter esse cuidado médico, esse tratamento, para depois levar ele para a escolinha novamente, né? Para ter esse resguardo e esse cuidado. Perfeito. A gente sabe que crianças, né, que frequentam as creches, frequentam as escolinhas, têm em média uma infecção viral a cada mês, no mínimo. Então a gente está falando aí de 12, 14 episódios de febre, diarreia, a própria tosse, gripe, né? Muitas vezes os pais até se questionam, será que o meu filho tem alguma coisa de imunidade? Por que tá pegando tanta infecção? Mas a gente sabe que ali na creche as crianças estão em pleno contato, né? Eu brinco, uma pega o bico da outra, então as crianças elas buscam muito esse contato, que é o que a gente quer também, é um benefício da escolinha, né? Mas com isso também vem essa questão das infecções, então sempre a gente orienta os pacientes, as mães, os pais, que se o filho esteja apresentando lesões de pele, né, sintomas gripais, a própria febre, às vezes sem nenhum sintoma a mais, que é legal a gente dar uma revisadinha para ver se evita um pouco, né, esses quadros e manter o calendário vacinal sempre em dia, né. Doutora, e nessa época do ano também,
é importante a gente frisar algumas alimentações que ajudam a aumentar a imunidade, né? Exatamente, assim, ó, a gente tem na pediatria uns ciclos, né, de alimentação. Então, a gente sabe que aquele bebê que tá em introdução alimentar, depois ele vai começar a comer a comida da família. Normalmente é um bebê que aceita bem a alimentação, né? Então, ali entre 1 ano e meio e 2 anos, eles começam a ficar extremamente seletivos, né? Isso vai mais ou menos até uns 4, 5 anos. Então, o que que a gente pode fazer é oferecer os alimentos saudáveis, né? Sempre estimular a criança a tomar água, tomar líquidos, líquidos saudáveis, né? Procurar uma alimentação de melhor qualidade. Eu sempre digo para os familiares que trazem as crianças para mim, tudo sem neura, assim, não precisa ser aquela coisa extrema, mas que essa criança tenha uma alimentação variada, uma alimentação completa, e se não tiver, se a gente não consegue isso, que também mantenha o acompanhamento pediátrico. Muitas vezes a gente lança a mão também do acompanhamento nutricional, né, para que essa criança consiga ir receber os suplementos através da alimentação, né, é o ideal, né. E é importante também a gente falar da consulta de rotina desse bebê, dessa criança, né? Que diferente do adulto, procura normalmente médico quando está sentindo alguma coisa, né? E o bebê e a criança a gente tem que estar sempre cuidando, sempre mesmo, né? É. Então, isso que tu está falando, Bruno, é muito importante, assim. Hoje a gente tem frisado cada vez mais, inclusive, a consulta pediátrica pré-natal, né? Antes dessa criança nascer, é muito bom que essa família já tenha contato com o pediatra, já conheça esse profissional. Veja se esse profissional se alinha com o que tu quer pro teu filho, né? E aí, então, a gente faz um acompanhamento, idealmente mensal até 1 ano, né? Depois essas consultas passam bimensais, trimensais, até que essa criança complete ali a idade escolar. A partir ali dos 4, 5 anos, provavelmente essa criança precisa consultar a cada 6 meses, né? Muitas vezes os exames de sangue, de rotina, não são tão importantes quanto a gente pesar, medir, ver o desenvolvimento, ver como é que essa criança está, como é que ela se comporta, né? Então, hoje em dia, a gente tem tido atenção também aos quadros comportamentais bastante, né? Uso de telas. Então, conforme ela avança aí nas etapas da vidinha dela, a gente vai mudando o foco também. E nesse início, né, de 0 a 6 meses, muitas mudanças acontecem com aquele bebê, né? De um mês para o outro, de uma semana para outra até, a gente vê muita diferença. E é importante estar acompanhando, porque existe aquele limite de 9 a 12 meses, algumas coisas, e assim por diante, né? Exatamente. A gente sabe que, eu digo para as mães e para os pais, assim, a maternidade é expectativa versus realidade, né? Então, nasce aquele bebê entra naquela família, muda toda a dinâmica familiar, aquela mãe entra no puerpério, né? Que hoje a gente sabe que é uma fase que pode durar até os 2 anos, né? Coisas que não se fala muito, mas cerca de 85% das mães enfrentam o baby blues, que não é uma depressão pós-parto, é uma mudança de humor, né? É um medo, é um será que eu vou dar conta? Muitas vezes incompreendida pela rede de apoio, que deveria estar ali para apoiá-la, né? A gente sabe, eu falo muito em mães, porque a gente sabe que a desigualdade parental é real, né? Infelizmente, a gente não tem uma frequência como seria o ideal, ao meu ver, de pais participantes. Porém, pais também podem enfrentar o puerpério e baby blues, né? Então, que diferença faz tu ter um profissional ali te acolhendo, conversando contigo? Além de ver como é que teu bebê tá, ver como é que tu tá, né? Se tu tá te cuidando, tá se alimentando. Então, é essencial, né? O pediatra hoje, ao meu ver, assim, e essa é a maneira com que eu trabalho, a gente não só tá ali para ver doença e números e curvas de crescimento, a gente tá ali para ser fazer parte dessa rede de apoio da família, né?
E muitas vezes as mães vêm conversar comigo coisas sobre elas, né? Coisas que elas estão passando, como lidar com tal situação. E eu acho que a gente tá ali pra isso, assim. Paula, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta para conversar ainda sobre bastante coisas. Certo. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a doutora Paula, ela é pediatra. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre essas doenças virais de outubro, né? A gente falou um pouco sobre alimentação, o crescimento também dessas crianças. E uma coisa que é muito comum que a gente vê é a comparação, né? O meu bebê gatinhou com tal idade, teve dente com tal idade, mas é justamente esses marcos que tem, né? De tantos meses a tantos meses que a criança precisa desenvolver essas habilidades. Exatamente. Porque tem que ter esse cuidado que passando disso precisa de uma atenção ainda maior, né? Exatamente, Bruna. A gente tem os marcos do desenvolvimento, né? Então, a gente sempre acompanha isso na consulta pediátrica. Então, um bebê que não atinge os marcos, ele fica para nós em alerta, né? Todos os marcos, eles vão ter uma margem de tempo para a criança desenvolver. E se ela não está atingindo, normalmente a gente orienta os pais a fazerem os estímulos apropriados em casa, né? Hoje em dia a gente sabe que estimular o bebê é importante, né? As pessoas às vezes ficam com medo de estar hiperestimulando. Mas por isso que é bom a gente ter um profissional nos acompanhando e não seguir assim... Hoje em dia as redes sociais estão cada vez mais dando informações, né? E muitas vezes aquilo ali não vai se adequar para o teu bebê, né? E, claro, é importante falar que cada bebê tem o seu tempo, mas para um tempo geral, né? Precisa ser adequado para não passar desse tempo, né? Exatamente. Existe um limite aí, né? Tolerável. Então, a gente sabe que se chega para nós uma criança perto de 1 ano, vamos supor, que tá com algum problema até para, às vezes, rolar, sentar, que eram marcos que já deveriam ter sido alcançados há mais tempo. Muitas vezes isso nos sinaliza até para alguma coisa mais preocupante, assim, né? Então, é claro que a gente vai ter diferenças entre as crianças. Medicina não é matemática, né? Mas a gente tem esse olhar mais atento, né? E hoje em dia a gente, graças a Deus, tem bastante opções aí e bastante profissionais capacitados de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, né? Então, é uma coisa também que a gente frisa na prática. Se o teu filho não está alcançando aqueles marcos, vamos ser atuantes, né? Não vamos ficar ali expectantes. E o bacana também de quanto mais cedo descobrir, mais tempo se tem para aquela criança ficar ali fazendo o tratamento certinho, não esperar passar, para não ficar tão tarde. Isso, exatamente, né? Tempo, nesse caso, é primordial, né? Então, quanto mais tempo essa família fica nessa posição expectante que eu comentei, mais tempo a criança acaba perdendo, na verdade, né? Então, a gente não precisa ter uma ansiedade, assim, de, nossa, ele não atingiu tal marco que era esperado para 15 meses. Ok, mas ele está fazendo as outras coisas, vamos fazer essa avaliação global, vamos estimular corretamente e reavaliar, né? Então, a intenção não é deixar as pessoas no extremo da preocupação, mas a gente não pode deixar um medo nos paralisar, a gente tem que atuar, né? E aí o pediatra é quem vai acabar guiando essas condutas, né? Doutora, é importante a gente falar também da vacinação, né? Não só aquela vacina chegando no outono agora, o inverno, né? Mas as vacinas de rotina, né? Fala um pouquinho da importância que elas têm para esse desenvolvimento, tanto do bebê quanto da criança. Tá. O nosso calendário vacinal do SUS, hoje, ele é um calendário bem completo, tá? Ele é um calendário que ele tem umas imunizações ali bem importantes.
Porém, nos primeiros meses de vida eu brinco com os pais que é a maratona, né? Então a criança vacina aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, aos 6 meses, né? Então é muito importante que essa família se atente ao calendário vacinal, porque existem vacinas que quando passa um certo tempo, tu não consegue mais voltar atrás e fazer. A vacina do rotavírus é um exemplo, né? Então, poxa, a gente sabe que no verão, como é frequente as gastroenterites por rotavírus, né? Um rotavírus é um vírus que causa bastante quadros de desidratação em crianças também. Hoje a gente tem mais vacinas no calendário, então é um calendário bem completo. E a gente vê a importância que tem da criança manter esse calendário vacinal completo. A gente não deve ver a vacina como... normalmente as pessoas ficam com pena da criança, né? Quem é que quer ver o seu filho chorar, a gente sofre né? mais que eles. Mas é uma dor necessária, super importante. Com certeza. E, doutora, é importante também destacar, por exemplo, a vacinação da gripe, né? Porque ela não é só ali pro vírus da gripe. Para um bebê, para uma criança que está na escolinha, ela previne outras coisas, como a bronquiolite, uma doença que pode se agravar, né? Exatamente. A vacinação da influenza e da Covid também, que hoje em dia entraram na nossa rotina, né? E são vírus respiratórios que podem causar quadros mais graves, como tu falou, né, Bruna? Tanto a bronquiolite quanto a pneumonia viral também, né? Fora quadros gripais que não são graves, mas geram muito desconforto, né? A criança realmente, às vezes, fica um mês tossindo, né? Então, a gente sabe que a vacinação, nos últimos tempos, sofreu bastante opiniões, né? Mas hoje a gente já sabe que essas vacinas são seguras. Se elas entraram no calendário vacinal, elas foram muito bem estudadas e devem ser feitas. Porque a vacina, ela controla a propagação dos vírus, né? Então, vacinem seus filhos. E tem até uma vacina bem importante, né? Que aqui no Brasil elas conseguiram erradicar a doença. Eu esqueci o nome agora dessa vacina. Do sarampo? Do sarampo, né? Que é uma vacinação muito importante, né? Que a gente já não tinha casos no Brasil. E que o pessoal se descuidou e já começou a ter alguns casos, né? Isso foi no ano passado e esse ano eles estão reforçando bastante a importância da vacina do sarampo. Exatamente. A vacinação para o sarampo, ela já é uma vacinação que ocorre há décadas, né? É uma vacina segura. Todas as vacinas, elas têm riscos, né? Porém, o risco versus benefício da gente vacinar toda a população, o benefício se prevalece, né? Então, o sarampo, a gente sabe que também é uma doença potencialmente grave, né? Que a gente, a nova geração de médicos, eu digo, eu me formei há 11 anos, mas a gente era uma geração que não tinha visto sarampo, né? Que nossos professores contavam e agora a gente já viu, né? Então, por essa questão, na verdade, há alguns anos foi feito um estudo cheio de vieses, um estudo que não tinha propriedade científica para ser aplicado, de que vacinas poderiam ter relação com o autismo. Isso não ficou comprovado, porém isso gerou um medo populacional que se propagou, né? Então, a gente está sempre em cima para reforçar a importância da vacinação. Doutora, explica até um pouquinho o que é o sarampo, para o pessoal entender e quais as consequências dessa doença. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, tá? Ele cursa com bastante desconforto, dá algumas alterações de conjuntivite, dá uma língua em framboesa, bastante lesões de pele, né? E ele pode se tornar um quadro disseminado, né? Então, não é uma doença simples de diagnosticar nem de tratar. Então, a gente precisa vacinar para que ele não volte aí para nossa rotina. Para que a gente siga os nossos bebês saudáveis e mantendo o que pode ser mantido longe, né, doutora? Exatamente, perfeito, exatamente. Doutora, e dessas doenças mais comuns, né, do outono,
quais os cuidados que a mãe e o pai devem ter em casa com esses bebês, além do básico, né? Que é cuidar para não ter esse contato com pessoas que já estejam resfriadas, que já estejam com esse vírus? Então, acho que um dos cuidados principais que a gente deve ter é a lavagem de mãos, né? A gente não deve negligenciar a lavagem de mãos. A gente sabe que muitas vezes na correria com as crianças, né? Pode ser um pouco negligenciado, mas manter sempre um álcool em gel ali perto, né? Para manipular esse bebê, principalmente os bebês menores, como a gente comentou, né? A questão da roupa, os pais têm muita dúvida, né? Ai, mas fez um ventinho já em roupa, né? Na verdade, o excesso de roupa, ele pode causar, inclusive, uma hipertermia na criança. A criança pode suar, ficar com brotoeja. Então, a gente sempre recomenda uma camada a mais do que a gente está vestindo, né? Então, se eu tô aqui com esse macacão, eu boto um bodyzinho no bebê e mais uma camadinha. E sempre controlar a temperatura através da temperatura do colo, não das mãozinhas. Mão e pé de bebê é sempre gelado, né? Então, a gente manter esse bebê, né, adequadamente vestido. Manter os horários de rotina da família, porém evitar saídas, né, à noite, sair para locais pouco arejados, locais com muita aglomeração, né? Festas, a gente tem que ter um cuidado extra, exatamente por essa circulação dos vírus, né? As salas de aula, os ônibus, são lugares que são muito aglomerados e com pouca circulação de ar, então a chance de tu pegar um vírus é maior. É importante a gente destacar que o bebê, ele entra na nossa rotina, mas é um serzinho tão pequeno e tão delicado que a gente precisa adaptar a nossa rotina, né? É uma nova vida para cuidar daquele bebezinho que precisa tanto da gente. Exatamente. E a gente tem também, claro, o aleitamento materno, né? O aleitamento materno é uma das maiores maneiras de tu proteger o teu bebê, né? Nem todas as mães conseguem amamentar e não devem se culpar por isso, mas ele deve ser uma coisa que o profissional que está te atendendo vai te estimular, porque a gente sabe que em termos de imunidade faz muita diferença um bebê ser amamentado, né? Doutora, a gente falou de tudo um pouquinho, né? A gente conseguiu falar sobre os cuidados com bebês, sobre essa época do ano agora que exige muitos cuidados, a vacinação, a alimentação. E eu gostaria que deixasse um recado para as mães e para os pais que estão nos assistindo sobre os cuidados essenciais com esses pequenos. Tá bem. Então tá, pessoal. A gente deve se apoiar nas pessoas que estão à nossa volta, conversar sobre o que a gente quer para os nossos filhos, né? E a gente sabe que mães e pais sofrem muitos julgamentos. Porém, vocês serem mais cuidadosos com os filhos de vocês é um julgamento, digamos assim, que vale a pena sofrer. Então, não fiquem com medo de ser chatos, de serem muito cri-cri. Eu sempre falo, bota a culpa no pediatra. Diz que o pediatra proibiu. Então, se vocês forem receber alguma visita que estiver gripada, né? Forem visitar alguém e a pessoa tem um filho e a criança está com sintomas de alguma doença também, se resguardem mais, resguardem o seu bebê, vai valer a pena, porque a gente ainda não tem vacinas, por exemplo, para o vírus sincicial respiratório, que é o vírus que mais causa as bronquiolites. A gente tem os anticorpos para indicar para algumas situações clínicas, mas não está indicado para todas as crianças ainda. Então, todo cuidado é pouco, como a gente conversou, eu e a Bruna aqui hoje. Muito obrigada, doutora, pela presença aqui e por essa conversa tão valiosa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Prazer. E para você que me assiste aqui, se você não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.